gente esteve aqui na Barra da Tijuca acompanhando todo o processo de contratação do nosso Misha, ele que está de volta após 2 anos e meio. Conversamos com o nosso vice de futebol, Marcos Braz, para entender como foi todo esse processo e, é claro, com o Michael, que falou sobre esse retorno ao Mengão. Tudo isso com exclusividade agora. Sim, todos nós acompanhamos ele lá fora. Independente disso, foi um jogador super importante aqui nos títulos que a gente teve aqui no passado. Um jogador que me faz recordar o título, que não é o maior, mas é o primeiro título internacional do Flamengo no Maracanã, que foi a Recopa. Ele estava também. Então, assim, um jogador imprescindível e que eu tenho certeza absoluta que chega mais maduro, chega mais fortalecido mentalmente, chega em outro estágio da vida dele particular. Enfim, eu acho que será muito importante para esses próximos 4 anos, 4 anos e meio, que é o tempo que nós, se Deus quiser, teremos com ele aqui. Além de eu ter uma boa relação com o jogador, com o próprio atleta, eu tenho uma boa relação com todo o staff, com o Maluf, que é a pessoa que cuida das questões financeiras nessa parte em que guarda os direitos dele. E eu acho que também, para deixar claro aqui, que mesmo ele sendo um jogador em que não é barato, ele abriu mão de algumas questões financeiras que ele poderia ter em outro lugar para vir para o Flamengo. Ele foi muito importante nesse sentido, na decisão, no processo decisório dele, para onde é que ele iria retornar, porque ele tinha outras propostas também na Europa, mas graças a Deus ele veio para cá e é isso. Eu acho que aqui ele vai ser muito feliz. É um jogador que vai ter facilidade na adaptação dele, porque já veio aqui para trás, já passou um bom período aqui e eu tenho certeza absoluta que ele vai ainda nos dar mais ainda os títulos do que foram para trás. E olha que boa notícia, a nação rubro-negra, olha quem está de volta, Michael Bonfilho, a casa torna. E não dá para deixar de te perguntar como é que está esse sentimento, a sensação de voltar a vestir esse manto sagrado e essa ansiedade de voltar a jogar pelo Clube de Regatas do Flamengo. Michel, seja bem-vindo. Ele é a pequena Eloá que está aqui. É dele, Eloá. É só do papai. É um mix de emoção, de amor, de carinho. Estou muito feliz por estar voltando, muito feliz por retornar, rever pessoas que eu deixei, que eu tenho um grande amor, carinho, sabe, por essas pessoas. E muito feliz que deu certo. Foi difícil, mas agora já passou, agora que a gente possa dar o nosso melhor para que possamos conseguir todos os nossos objetivos que ainda tem para esse ano aí. Como é que volta o Michael, cara? Você chegou no Flamengo vindo do Goiás, sendo destaque no futebol nacional, chegou num elenco de jogadores cascudos, grandes estrelas, conseguiu seu espaço e galgou seu caminho. Lá fora também conquistou muitos títulos. Como é que volta o Michael agora? O que a torcida do Flamengo pode esperar em termos de futebol mesmo? A alegria, a vontade, o meu comprometimento, ele é o mesmo, desde quando eu saí. Mas volto sim, mais experiente, eu volto mais acostumado com certas dificuldades, né? E amadureci muito rápido e também trabalhei com outras pessoas que me abriram também a mente, sabe? Então, assim, eu acho que o que pode esperar de mim é um atleta determinado a querer ganhar, que vai tentar dar o seu melhor sempre, tanto fora quanto dentro de campo, sem querer ser melhor que ninguém, apenas querendo dar o meu melhor para que o Flamengo seja beneficiado. O clube é mais importante que qualquer atleta. Então, é mais um prazer enorme voltar para cá. É uma emoção muito grande, um amor, e eu espero que eu possa retribuir todo o carinho, cuidado, filho, todo o carinho, toda a confiança que depositaram em mim, sabe? Com certeza, Michael. Você
teve esse tempo todo lá fora e naquele momento, no início de 2022, quando você saiu ali, deu pra perceber que você deixou uma parte sua aqui no Flamengo, né, cara? Deu pra acompanhar nesse período, continuou torcendo, acompanhando, porque daqui a gente te via. A gente acompanhou muito a Saudi Pro League e todos os feitos que você fez lá na Arábia Saudita e do lado de lá. Não, sempre dava porque assim, eu mudei, mas o meu horário ele não mudava muito. Porque como eu vivia pensando nas coisas do Brasil, falando com as pessoas do Brasil, então, por exemplo, são 6 horas de diferença. Mas eu dormia 6, 7 da manhã, então, para tentar comparar o horário do Brasil. Então eu assisti todos os jogos, pude ver todos os jogos, não só do Flamengo, mas de vários times do Brasileirão, porque também eu não gosto de assistir muito Premier League, esses campeonatos, sabe? Eu prefiro assistir meu país. E sou um cara que eu sou muito apaixonado por futebol. E deu para acompanhar assim, deu para ver muita coisa. E acho que estamos bem. Hoje temos uma partida muito importante, sabe? E que a gente possa conseguir sair de lá com a classificação, que é o mais importante para o clube, para nós. E vai dar tudo certo, não é, filha? Aliás, foi confessado que você tinha outras possibilidades também, né? Mas pesou muito o fato do Flamengo ser Flamengo e ponto. A parte mais fundamental para mim voltar foi o Marcos, não tem dúvida, sabe? Realmente tinha outras propostas de salários, essas coisas, ok, era melhor. Mas eu tinha um desejo de voltar. Muita gente na Arábia, como é que você é maluco? Como é que você vai voltar para lá? Muita gente fala, fica por aqui, vai ali, vai pegar dinheiro assim, vai assim, mas assim, dinheiro ele é bom pra caralho, sem dúvida, para todo mundo. Só que nesse momento eu queria voltar, eu queria voltar a ter o prazer de desfrutar da presença de pessoas que eu gosto, de estar perto da família, dos amigos, voltar a trabalhar com o Marco, porque foi um cara que na nossa saída aqui, até quando a gente viveu aqui esses 2 anos que eu fiquei, nos ajudaram muito. Problemas que eu tive na época, foi um cara mais maluco que eu vi na minha vida, sabe? Um cara com Covid, ele entrar no quarto do cara é a primeira vez que eu vejo na vida. Mas sem medo, sabendo que eu tinha meus problemas, eu tinha meus defeitos, e eu tinha coisas para melhorar, mas não me julgou, me amou, me cuidou nesses tempos que eu fiquei. Então, tudo isso na hora pesa, sabe? Nessa hora o dinheiro ele fica em segundo, terceiro plano, porque a parte que mais importa na pessoa é o coração e são as atitudes, são a boa conduta que ela tem. Então acho que isso na hora de eu voltar pesou muito e eu estou muito feliz por estar voltando, muito feliz por poder desfrutar novamente da presença das pessoas e desse grande clube e que eu possa dar o meu melhor e que o meu melhor possa ser suficiente para ajudar dentro, fora de campo, assim como eles bem entenderem. A nação tá com muita saudade de você, cara. Que você esteja em campo quanto antes nos ajudando. Seja bem-vindo de volta. Não, eu também tô muito ansioso, muito na expectativa de voltar a jogar. Quero dar o meu melhor, quero estar o próximo o mais rápido possível e poder estar à disposição do Tite, que é o que eu mais preciso e mais quero, e depois vai andar consequentemente. E hoje tem Flamengo, hein, Vini Casagrande? Hoje tem emoção. Na altitude. Respira. Gente, se você for parar para pensar... Oxigênio. Traz a máscara. Ó, o Fluminense passou no desespero também no pênalti. Ontem nós passamos no desespero daquele gol anulado no final. E hoje, será que vai ser no desespero, Verê? Calma, fala daqui a pouco. Mas tá com desfalque, hein? O rubro-negro entra em campo com a vantagem, hein? Com uma boa vantagem conquistada no jogo de ida. Vamos ver. O destino do Flamengo na Libertadores será decidido hoje. Em uma semana que as baixas na equipe foram muitas, o técnico Tite quer se reerguer e sair da altitude com a classificação. O treinador irá reforçar o meio-campo com Léo Ortiz. Ao lado dele terá Eric Pulgar como volante e trio de ataque com Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. Ao todo, o time terá 7 desfalques, todos por lesão. O Flamengo entra em campo com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença que avança de fase.
mas tem a tão temida altitude pela frente. Na história da Libertadores, o Flamengo conquistou apenas 2 vitórias jogando acima dos 3.000 metros em 2008 e 2019. E além disso, ainda não conseguiu vencer o Bolívar jogando na casa deles, mas vai tentar quebrar essa marca hoje. O Bolívar vem com força máxima para o duelo. Embora a altitude seja um fator complicado, a equipe comandada por Tite espera ter os recursos necessários para explorar os pontos fracos do adversário e sair de La Paz com a classificação rubro-negra. Tite Casagrande, você já tem a escalação do Flamengo? Antes de mais nada, Fernandinha, lembra de sua mãe me deu uma cornetada sobre o relógio? Lembro. Você explicou. Que é o seu celular, é o seu drone. É isso que eu uso para trabalho. Quero agradecer a galera da Técnicos que viu e me mandou um relógio, ó, personalizado do Mengão. Ah, do Flamengo? É do Flamengo aí, ó. Edição limitada, edição especial. Aí, Tamo junto, valeu pelo presente, galera. Que a galera assiste ao programa e viu aí, ó. Tá vendo, ó? Bacana demais. Funciona na altitude? Aí, ó. É do Mengão, esquece, ó. Agora é o drone personalizado. Ai, que legal, Vene Casagrande. Tô vendo ele com essa caixinha aí. O que será nessa caixinha? Eu tenho que agradecer ao pessoal. Muito bem. Ô, Vene, me diz aí no teu relógio Tecnos, no seu drone Tecnos. É isso. Quiser pagar um number right, a gente tá aqui, hein? Aqui, ô, Vene, qual é o time do Flamengo pra hoje? Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí o meio de campo sendo formado por Pulgar, Léo Ortiz, eu ia falar Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. E aí vem a crítica de muita gente da torcida do Flamengo, porque ele botou o Luiz Araújo junto com o Carlinhos. Muita gente queria ver o Bruno Henrique ao lado do Luiz Araújo e Carlinhos como opção. Mas aí eu quero trazer o lado do treinador também. Eu até concordo quem pensa dessa maneira, mas o treinador ele também tem que pensar no segundo tempo. Se ele começa com Bruno Henrique e Luiz Araújo, ele não teria um jogador para o segundo tempo com força física, digamos assim, que é o caso do Bruno Henrique. Então ele começa, como ele tem a vantagem no placar, ele começa com Carlinhos ao lado do Luiz Araújo no ataque e o Bruno Henrique pode entrar no segundo tempo com essa força física que ele está pensando, porque a gente não pode esquecer, é um jogo na altitude. Sim. Isso é extremamente importante. E você então, sabe esse que é o um time do jogo para Flamengo. altitude, ele é pensado muito mais para altitude, às vezes mais do que qualquer outra circunstância de momento, clínica e até taticamente do que um treinador às vezes faz nas suas escolhas. Muda tudo, gente, fisiologicamente quando o jogo é na altitude. Agora para um pouquinho. Vou mandar um beijo pro seu Amadeu, papai do Casimiro Miguel, que assiste a gente todo dia. Um beijo, mas eu tô um pouco chateada. O Big Boys disse que ele mandou pro Big Boys assim: o Palmeiras vai ganhar, mesmo eu tô torcendo por conta da Fernandinha, que ele, né, a gente se gosta, né, seu Amadeu? Mas você tava achando que o Palmeiras ia passar? Tô decepcionada. Seu Amadeu, os tempos são outros. Ai, seu Amadeu, um beijo pra você, viu? Fala pro teu filho que eu mandei a mensagem pra ele, ele ainda não me respondeu, tá? Que eu tenho meu aniversário amanhã, tá bom? Olha aí, cadê? Bota aqui, ó, na tela, sabe o quê? A apresentação do Michael, hein? Ela já aconteceu, Vene Casagrande? Foi agora, né? Aconteceu agora há pouco. Falei a apresentação, o anúncio do Michael, cadê, ó? Para honrar essas cores, tem que estar disposto a dar a vida. E suamos o manto em busca do nosso lugar, o topo. E meu coração nunca foi embora, e agora está de volta. Alto, né, Vene Casagrande? Olha, se a gente for parar e analisar, sim, será um salário alto porque ele vai ter ele tem direito de imagem, carteira assinada e também as luvas que serão diluídas durante o salário. O custo do Michael ao Flamengo será de pelo menos 72 milhões de reais durante os 4 anos e 4 meses de contrato que ele vai ter com o Flamengo, porque o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. Então, assim, é um custo alto, só que se a gente for parar e analisar também, se o Flamengo fosse ao mercado em busca de um jogador da idade dele, do nível dele, e contratasse junto a outro clube, o Flamengo teria o custo de salário, teria um custo de luvas e também um custo de transferência. Então, assim, eu vou ser bem sincero, o torcedor que está reclamando do alto custo do Michael ao Flamengo, na boa, tá sendo chato demais, porque assim, de fato,
É o preço Tem do que mercado. contratar, Tem que contratar. O Flamengo tem a urgência de contratar. Eu acho o seguinte, por conta da lesão do Cebolinha, eles acabaram gastando mais do que o necessário para contratar um É jogador. como quando você tá na rua, o guarda-chuva custa R$15. Aí começa a chover. Mas, se estiver chovendo, ele vai custar 25. Pois é. Isso aí é o mercado total de produtos e também do futebol. Ô, Lucas Pedrosa, eu não sei fazer essa conta, mas você, com a sua cabeça aí, que não é só de humanas, rapidamente fez. Nosso amigo Vene Casagrande nunca fala salário de jogador por aqui e nem fofoca da vida pessoal. Este é Vene Casagrande. Mas você pode falar o valor porque você fez a conta. É quase R$2 milhões, né, Por mês. É isso. Inclusive, em torno disso mesmo. Isso é informação, tá? O Vasco também procurou o Michael e esse foi o valor pedido por ele mesmo, na época. E você antes acha do que Flamengo. vale? Olha, Fernanda, é um alto salário? É um alto salário. Mas aí você tem que entender o contexto. O Michael sai do Al Hilal, que é um time que pagava um alto salário para ele e tirou ele, dinheiro não é problema para os caras. Então ele, para voltar para o Brasil, para voltar para uma equipe como o Flamengo, ele quer manter a base salarial dele. E eu acho que é um jogador que já foi testado no futebol brasileiro, já foi testado com a camisa do Flamengo, já performou com a camisa do Flamengo. Numa situação emergencial de você fazer esse retoque, eu entendo que o Michael é uma boa contratação. É um atleta que pode, inclusive, ter evoluído o futebol dele com o Jorge Jesus. Pouca gente se atenta a isso, mas o Jorge Jesus é um cara que deve ter evoluído muito o futebol do Michael, inclusive na parte tática, como fez com todos os jogadores do Flamengo aqui em 2019. Então eu encaro como uma boa contratação e, para ser muito honesto, é caro. É caro. Qual é o time que mais fatura no Brasil? É o Flamengo. Então tem que pagar. Ô, Vene, o Big Boy estava lembrando a trajetória do Michel, que a gente até falou esses dias, você até que lembrou, né? Ele vem do Goiás, não tão caro, vem pro Flamengo, demora a acontecer. Acontece, acaba sendo uma Lembra cara que do no Flamengo. Goiás ele foi eleito o jogador revelação, Foi, o melhor revelação jogador. do campeonato. É, exatamente. E aí ele chega no Flamengo, ele demora a acontecer, mas quando acontece acaba sendo uma cara do Flamengo, mas sendo reserva. Sendo aquele 12º jogador. Daí ele vai e volta altamente valorizado, né? E também tem um lado pessoal durante esse processo que a gente precisa mencionar. Ele mesmo revela isso, que ele teve depressão nos tempos de Flamengo. E na época o Jorge Jesus o ajudou demais também. Então assim, ele teve algo delicado na vida pessoal, um processo difícil. E de fato foi isso que aconteceu. Ele deu a volta por cima, mas o curioso era esse. Com o Renato Gaúcho, que era o melhor momento do Michael com a camisa do Flamengo, ele era reserva. Tanto é que ele foi reserva na final da Libertadores contra o Palmeiras. Depois que ele entra, o Flamengo até melhora um pouco. E é isso, ele saiu pela porta da frente. Tanto é que quando ele saiu, deixou um acordo de cavalheiro com o Marcos Braz, falando, ó, se eu voltar ao futebol brasileiro, a prioridade vai ser sempre o Flamengo, e ele está cumprindo a palavra dele, está retornando. Vai dar certo novamente? A gente não sabe, não tem como eu dizer isso. O que eu penso é o seguinte, é uma contratação que foi feita de maneira urgente, a verdade é essa, e é um jogador que não vai ter o processo de adaptação ao clube. E outra, é um jogador que está sendo abraçado pela torcida. A torcida terá paciência com ele. Exemplo, se ele começar a jogar mal nas primeiras partidas, a torcida terá paciência com ele. Como teve com o Gerson, por exemplo, que voltou recentemente, jogou mal e só agora está conseguindo voltar a jogar bem. Então é isso, eu acho que é uma contratação que o Flamengo deveria fazer mesmo. Falar em contratação, tem um outro atacante? Qual o nome dele? Eu prefiro falar de um meia que está mais próximo, que é o Carlos Alcaraz, que é um meia do... Ele é meia, então. Ele é meia do Southampton. Atualmente no Southampton, o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros. Inicialmente o time inglês não queria negociar por esse valor e... É o Big Boys hoje aí, tá bom, gente? Alguém avisa o Marcos Braz pra falar com a pessoa certa. É verdade. Não liga pro tenista não, hein, o Marcos Braz. Vai, Vene. Pra quem não sabe... é esse, é esse. É esse aí, é Decora esse aí. a cara dele. É isso aí, um argentino de 21 anos que o Flamengo topa pagar 18 milhões de euros e o Southampton pediu a utilização do Vitor Hugo por empréstimo nessa negociação. O Flamengo inicialmente não queria topar isso, mas agora, pela urgência, começa a topar. O Flamengo topa envolver o Vitor Hugo na negociação por empréstimo e, pelo que eu sei, a situação é muito mais, depende do atleta. O Southampton já topou, o Flamengo já topou, só que o atleta também tem propostas de outros clubes. Quais clubes? Eu confesso que eu não sei. Então depende do jogador ele topar o projeto do Flamengo e vir para o futebol brasileiro. O Flamengo enfrenta a possibilidade de perder mais uma negociação importante no mercado de transferências. Após a situação de Wesley, agora é a vez da tratativa por Fabrício Bruno esfriar. O Rennes, clube francês, avançou nas negociações para contratar o zagueiro senegalês Mika Faye, do Barcelona, e,
desde então, não tem demonstrado interesse em continuar as tratativas por Fabrício Bruno. Faltando apenas 8 dias para o fechamento da janela, as conversas permanecem estagnadas, gerando incerteza entre todas as partes envolvidas. Até o momento, o René não se pronunciou oficialmente sobre a possível desistência, mas também não apresentou uma nova proposta nesta semana. A contratação de Mika Faye, que custará 12 milhões de euros ao clube francês, é semelhante ao valor que estava sendo negociado por Fabrício Bruno, de acordo com o jornalista Fabrício Romano. A última interação entre os clubes ocorreu na semana passada, quando o René concordou em cobrir os 625 mil euros referentes ao mecanismo de solidariedade que seriam pagos ao Cruzeiro e Chapecoense. No entanto, o acordo verbal não foi formalizado, e os últimos dias foram marcados por uma espera frustrada por parte do Flamengo. Embora as negociações tenham continuado em um nível informal, a única proposta oficial foi feita em 30 de julho, com o Flamengo rejeitando-a em 1º de agosto. A oferta envolvia 12,5 milhões de euros fixos, além de 1,5 milhão de euros em bônus, em troca de 90% dos direitos econômicos do jogador. A contratação de Faye surpreendeu o Flamengo e os envolvidos na negociação, uma vez que Fabrício Bruno era considerado uma prioridade para o René no início da janela. Entretanto, a oscilação nas tratativas levou o clube francês a garantir a contratação do norueguês Léo Østigard, do Napoli, e agora de Mika Faye, do Barcelona. Internamente, o Flamengo e os intermediários ainda aguardam um possível movimento do René no início da próxima semana, para esclarecer o estágio atual da negociação, que permanece paralisada. Enquanto isso, Fabrício Bruno segue como titular na equipe de Tite e estará em campo nesta quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, para enfrentar o Bolívar, em La Paz, pelas oitavas de final da Libertadores.